Olá, meus amigos. Como sempre, eu gosto de falar sobre alguns temas polêmicos. Só para acompanhar meu canal, eu falo de algumas questões muito objetivas, outras nem tanto, outras de forma diferente, tento ser mais técnico possível. Mas dessa vez eu gostaria de trazer este questionamento: o que é o crime de lavagem de dinheiro? Talvez esse tema seja um dos mais discutidos pelo Brasil, né? Até pelo mundo. Nós temos casos na Argentina, nosso país vizinho, pela presidenta, né? Ela está sendo condenada, no caso eu não sei se ela foi já condenada pelo crime de lavagem de dinheiro, mas aqui no Brasil nós temos uma legislação específica que trata a respeito sobre o crime de lavagem de dinheiro. E eu já tratei lá no meu blog. Se você quiser acessar depois no blog, drluisfernandopereira.blogspot.com, posso colocar aí nos comentários, na descrição do vídeo. E nós podemos certamente responder o que é o crime de lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro ele está previsto por uma lei específica, né? A Lei 9.613 de 1998, que em seu artigo 1º estabelece como condutas de lavagem de dinheiro. Mas eu quero de modo objetivo e simples apenas dizer qual seria o crime de lavagem de dinheiro. Seria, conforme lá dito no meu blog, são métodos, ações promovidas pelo agente do crime que busca um meio para pagar a origem ilícita dos bens, a origem ilícita daqueles bens, que adquiriu bens, direitos e valores anteriores à operação e seguinte branqueá-los, como se ilícito fosse, como se ilícito em sua origem fosse. Foi assim que eu escrevi lá no meu blog, por conta de um estudo que eu fiz, falando lá sobre lavagem de dinheiro e relacionado às questões sobre moedas virtuais, né? Moedas digitais, criptocom, enfim, Bitcoin, assim vai. Então eu falei sobre isso. Lá o artigo 1º, ele trata um leque de opções ou de condutas, né, de verbos do tipo, por exemplo, ocultar, dissimular, a origem da localização, movimentação de propriedades, bens e direitos e valores provenientes, diretas ou indiretamente, de infração penal. Aí coloca uma pena, a pena é alta, de 3 a 10 anos de reclusão, e aí acendem algumas condutas equiparadas, né? Dissimular bens, ocultar bens, toda uma leitura realmente da legislação, porque é muito importante que nós tenhamos. É impossível uma pessoa decorar a legislação e por si só, né? A menos que em tese a pessoa queira, né? Mas no meu caso eu não consigo falar sobre um tema sem a leitura de uma legislação, porque é muito importante que você tenha o conhecimento. Então eu coloquei assim as fases que até a doutrina colocou, a jurisprudência já assim cumpriu de extraí-las, essas fases, os elementos caracterizadores, né? Está previsto na ação penal 470, a famosa ação penal lá do STF, do mensalão. Então nós colocamos lá 3 fases, né? A colocação de recursos derivados de uma atividade ilegal em mecanismo de dissimulação de sua origem, que pode ser realizada por instituição financeira, casas de câmbio, leilões, obras de arte, entre outros negócios aparentemente ilícitos. Decorrente de encobrimento, circulação ou transformação, cujo objetivo vai tornar mais difícil a detecção da manobra dissimuladora e o descobrimento da lavagem. A terceira fase é a interação de recursos ou uma economia onde pareçam legítimos. Eu não vou traçar tantas colocações acerca disso, porque a conduta dos crimes de lavagem de dinheiro são múltiplas, mas a origem é a seguinte: ela é ilícita. O dinheiro meu é sujo e eu tento branqueá-lo, tento limpar, por isso que chama lavagem de dinheiro. A origem básica se decorre da Itália, né? O pessoal fala muito sobre isso, que Don Corleone, não fala só da máfia italiana, né?
E a máfia italiana, ela utilizava do dinheiro que na época não podia, faziam contrabando de cigarros, bebidas e outros tipos de mercadorias, e recebendo aqueles valores, faziam o quê? Compravam lavanderias. E eles comprando aquelas lavanderias, eles utilizavam aquele dinheiro de forma lícita, mas a origem ilícita, seu antecedente é ilícito. Então, para quem você está pensando em concurso público, é interessante você já entender. A origem de uma lavagem de dinheiro é um antecedente. Né? Caracterização do crime de lavagem de dinheiro. Né? Então, é o seguinte, a questão, retomando o tema aqui, nós temos a conduta anterior ilícita, podemos assim ser, pode ser um crime, uma infração mesmo, como naquele crime de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, exploração sexual, um crime gravíssimo, a corrupção, né? É muito comum a corrupção, que infelizmente assola nosso país, por isso que a lavagem de dinheiro foi hoje sempre falado nos noticieiros, né? nos canais de grande circulação, jornais de grande circulação, nos canais de televisão, e assim vai. E nós temos também as infrações penais, conforme dito, e também no caso de contravenções penais, que ainda se discute se é aplicável a determinada pena em relação a algumas contravenções penais. Mas, por exemplo, ainda que se pense que não se poderia aplicar uma penalidade, o crime de jogo de azar, por si só, seria um ilícito na sua origem, do dinheiro daquela atividade, que pode ser lícita. Vamos supor um exemplo típico. Nós tivemos uma discussão, estamos em março, não sei quando que você vai assistir meu vídeo, mas nós tivemos Carnaval 2019 e falando sobre o tema do Carnaval, muitos já têm dito que tinha bicheiro, né, pessoas que faziam exploração de jogos de azar, utilizava do dinheiro dessa atividade ilícita, na contravenção penal, para destiná-los a doações no Carnaval. Então, caracterizaria por si só crime de lavagem de dinheiro. Outro ponto que nós podemos ter em consideração é a questão do dolo, a vontade livre e consciente para almejar um resultado. Já se discutiu, existe já muita doutrina que fala a respeito de jurisprudência. Eu até coloquei lá no meu blog, acho muito interessante. E é bom que você que queira se aprofundar um pouquinho no tema, dar uma leitura. Né? Provavelmente, não sei se eu publicarei, eu tenho um esboço de um livro, mas não sei se eu vou colocar. A questão relacionada da famosa teoria da cegueira deliberada, a willful blindness, ou a teoria da instrução do avestruz, que o avestruz esconde a cabeça. Ela as caracteriza como um crime de lavagem de capitais, ou agente que se omite diante de uma ilicitude evidente, com a única finalidade de lucro, que deverá responder por um crime de dolo eventual. O dolo eventual, lá no artigo 18, parágrafo 1º, ele trata a respeito, né? Ele trata que a pessoa, o dolo, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, assim, nós temos um caso muito típico, né? A questão as pessoas os criminosos, né? No caso, que assaltaram o Banco Central, roubaram o Banco Central no caso. Não foi o caso do Banco Central. O Banco Central também teve um caso também parecido também dessa natureza da aplicação da teoria da cegueira deliberada, né? Então, e o dolo eventual. Então nós temos um caso tipo de uma concessionária, o dono da concessionária, ele foi condenado em primeira instância, depois conseguiu recorrer, num caso bem típico. Ele recebeu dinheiro vivo
de vários veículos automotores caríssimos. E esses valores desse dinheiro receberam em espécie. Olha, tá aqui, ó. Pô. Eles não disseram de onde era a origem daquele dinheiro todo, mas a origem daquele dinheiro era proveniente de um assalto a banco, um dos mais difíceis que a polícia conseguiu resolver, mas por conta disso foi presa a quadrilha e posteriormente, com o intuito de obter o lucro, responderia o autor do crime, né, como crime de lavagem de dinheiro, recebendo o produto, recebendo os valores daquele crime, né, da origem criminosa. Então nós podemos trazer essa breve colocação acerca desse fato, né? Eu estou dando uma leitura aqui para não esquecer algum detalhe que eu tenha a dizer. E essa teoria da cegueira deliberada tem já a posição do Superior Tribunal de Justiça, que trata a respeito, que sabe-se que para a aplicação da teoria da cegueira deliberada deve ficar demonstrado no quadro fático apresentado na lide que o agente finge não perceber determinada situação de ilicitude, para a partir daí alcançar a vantagem pretendida. É necessário que tenha uma vantagem. É necessário que tenha uma vantagem para que seja aplicado o dolo eventual. Então essa é a posição da doutrina e da jurisprudência. A jurisprudência recentíssima do Superior Tribunal de Justiça, seguindo também a linha do STF também, o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão que eu estou dizendo foi de um recurso especial de 2015, o RESP 1565832, do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse caso aqui que teve do RESP, é interessante também falar a respeito. Era um caso de um advogado que fez, acho que praticamente um planejamento tributário, e sem querer o cliente, ele fez um planejamento maravilhoso, deu tudo certo, mas o que o cliente fez? Ele falsificou notas da sua empresa. Então, colocou esse profissional como responsável, e aí teve toda essa bagunça. Ele ia responder por um dolo eventual, um crime de lavagem de dinheiro, porque a origem dos valores provenientes daquele planejamento tributário, advogado que advogou há mais de 40 anos e teve esse problema gravíssimo aí com ele, né? Não vou comentar sobre o caso, mas é só título de elucidação para que nós consigamos ter um melhor conhecimento sobre esse tema, que cada vez até nos deixa mais com vontade de estudar ainda mais, conhecer ainda mais casos interessantes. E por fim, eu falei lá no meu blog sobre a questão das criptomoedas, sobre as moedas virtuais, né? Eu até disse que a moeda virtual tem a espécie, né, do gênero, né? O gênero de moedas virtuais, e tem várias espécies de moedas virtuais. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre as moedas virtuais, criptocoins, criptomoedas, assim, vou explicar tudo. Talvez a questão da cyberlavagem ainda é recente no Brasil. A origem lícita e a origem de lícita para lícita, né, dos bens que acabam se transformando é um desafio muito grande para as autoridades policiais, para o Poder Judiciário, inclusive. E não existe, por si só, uma legislação que trate a respeito sobre a questão das moedas virtuais. Talvez uma regulamentação, uma lei federal que trate a respeito desse tema. Então, talvez por essa dificuldade, tenhamos aí uma facilidade para o crime organizado fazer isso. E já houve isso. Teve uma notícia de 5 de março de 2019, que um caso intrigante que eu falei, a facção criminosa utilizava os bitcoins para lavagem de dinheiro, qual a reportagem dizia que, de acordo com o especialista consultado pela PM, foi equipamento utilizado para lavagem de dinheiro do tráfico. Eles usavam o tráfico de drogas, o dinheiro do tráfico de drogas de forma ilícita, e compravam os bitcoins e faziam a mineração dos bitcoins, as moedas virtuais.
hoje já temos uma realidade de moeda virtual. Esse foi um primeiro caso, um dos primeiros casos, porque eu conheço é o primeiro caso. Se alguém souber, faça seu comentário no meu vídeo aí no canal. E em relação ao dólar virtual, da mesma forma das espécies dali, é também expressamente possível, mas nos casos dos criptomoedas já é um alerta para as empresas que vendem essas moedas virtuais e façam um sistema, mesmo que não há uma legislação, minha sugestão seria que criem um sistema de controle de todos os usuários de contas. Por quê? Porque pode acontecer esse grande problema. Inclusive a questão relacionada às moedas virtuais também não há uma regulamentação pelo Banco Central. A CVM também não regulamenta sobre essa questão. Talvez esse seria um grande vácuo normativo. Mas a questão dos bitcoins, existe um sistema integrado que chama blockchain, um sistema de tecnologia que faz um registro de distribuição e centralização como uma medida de segurança de dados e compartilhamento. Mas o problema principal maior desse caso relacionado à questão das blockchains, é que a blockchain até é correntes bloqueadas, né, presas, né? Então, até o nome se diz em inglês para o português, né? Então, esse é o grande problema, identificar a origem daqueles valores, porque eles ficam todos centralizados e todos têm acesso à informação que estão dentro daquela corrente, daquela rede. E ela tem um índice de transação global, né? Para as transações de um determinado mercado, mas esse é o grande problema, é a grande discussão. A única coisa que até agora que nós temos ciência é que a Receita Federal ela diz que agora tem que declarar, quem tem moedas virtuais deve declarar no imposto de renda. É isso que eu sei de discussão. Agora, isso também não quer dizer nada, né? Isso é de natureza administrativa, lógico que necessita de uma instrução normativa, um ato aí, pelo menos para que consiga fazer uma integração de outras esferas, não só na esfera administrativa, mas também na Polícia Federal, para que eles consigam investigar isso, né? Inclusive a questão, se eventualmente for discutida no Poder Judiciário, já pesquisei sobre isso, a questão do conflito de competência que nós tivemos no ano passado, do STJ. Eu achei muito interessante também de citar, citei lá no meu blog, que ainda que tenhamos poucas discussões, até salientei que existe, que até fiz uma extração de um texto que eu coloquei, estava no julgado, né? O conflito de competência 161-123 de São Paulo, de 2018, que tratava sobre os crimes virtuais, e crimes virtuais especificamente crimes de lavagem de dinheiro e a questão dos bitcoins, né? Ausência de regulamentação, simulação, fraudes. E aonde que seria? A competência era da Justiça Estadual, Justiça Federal e assim vai. Então, assim, a inexistindo disso por hora da prática de crime de competência federal, que é a questão do crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, o procedimento inquisitivo deve prosseguir pela Justiça Estadual, que investiga a prática de outros ilícitos, inclusive estelionato e crimes contra a economia popular. Esses crimes já mais comuns já não poderia se chamar a competência para a Justiça Federal. É o que também entendo também. Acho que o STF até acertou em relação a isso. Agora, se havendo indícios de crime de natureza federal, obviamente não poderia deixar de julgar esses crimes. Assim como eu entendo, logicamente, nós vamos tratar em outros vídeos, algumas questões relacionadas ao crime de pedofilia pela internet. Apesar que nós temos muitos pontos a tratar a respeito sobre esse tema, que é um crime, pode ser considerado como um crime de natureza federal. Apesar que a legislação ela não trata a respeito. Mas a própria lei de lavagem de dinheiro, ele trata que a competência é federal. Então não poderia fugir dessa questão da competência para o julgamento desses casos. E, inclusive, no caso lá apesar que a polícia deflagrou um caso recentíssimo, de 5 de março de 2019, relacionada à questão de ter a quadrilha estava utilizando o dinheiro, a origem do dinheiro ilícito para o dinheiro lícito, que logicamente que eles vão ter que passar o conflito de competência para a Justiça Federal por conta da própria legislação em vigor.
Mas é isso, eu vou terminar, desculpa até por prolongar o vídeo, mas é um tema muito legal, o que é lavagem de dinheiro, expliquei sobre lavagem de dinheiro, falei tema novo relacionado às moedas virtuais, falei lá no meu blog, até insisto que você quisesse se acessar no meu blog, e a segunda coisa que eu gostaria de trazer para vocês, quem é um colega advogado, ou mesmo a meu amigo, que você queira se inscrever no meu canal para me motivar ainda mais a fazer novos vídeos e melhorar ainda mais aqui minha comunicação, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.